Obrigado. Muito boa noite, queridos amigos. Sempre uma honra estar aqui com vocês. Pode falar aqui. Tá bem. Sempre uma honra estar aqui com vocês, agradecendo a Rosa, que me honra com os convites de estar com vocês. Pessoal, na noite de hoje, como adentramos o mês de dezembro, é um mês especial. Especial porque nós já sentimos as vibrações mudando na atmosfera do Brasil e também do mundo. Acerca-se a data do Natal. Nós já vemos as pessoas se juntando, já se organizando para fazer os pacotinhos de lembrancinhas, para distribuir na rua para as crianças. Vemos algumas pessoas se organizando para montar cestas básicas para doar para as famílias carentes. E isso é um caso assim, que a gente lembra assim, que não é só na casa espírita, em todos os agrupamentos religiosos e também em empresas. As pessoas parece que se tocam. O seu coração é tocado de uma maneira muito especial, de uma maneira muito diferente. E só por isso já é muito importante esse mês de dezembro. E o tema que nós trouxemos hoje é a vida com Jesus. Eu gosto muito e me utilizo muito dos escritos da nossa veneranda benfeitora Joana de Ângeles, para que a gente possa fazer uma reflexão. E nesta noite em especial, gostaria de fazer uma digressão lá do início, né, da vinda de Jesus até nos tempos atuais, citando diversos autores e as obras fundamentais da doutrina espírita. Nós vamos lembrando, então, que depois de Moisés até a vinda de Jesus, passaram-se 1.300 anos aproximadamente. Nesse tempo, nós vamos lembrar que depois da libertação do povo hebreu da escravidão do Egito, passaram-se 400 anos sem que aquele povo tivesse qualquer notícia do mundo espiritual, de alguma informação, por algum profeta, alguma coisa que pudesse auxiliá-los, dar a direção das vidas daquele povo. Iniciou-se do ano 400, então, ou melhor, ano 900 antes de Cristo, e também ali depois do ano 450 até a vinda de Cristo, também não houve mais relatos de profetas anunciando alguma coisa lá do mundo espiritual. Eram espíritos sempre mais evoluídos. Então, nós vamos ter um delay ali de 500 anos, onde Jesus envia 16 profetas ao povo hebreu, ao povo escolhido. Esse povo foi escolhido, a gente vai lembrar, porque foi o primeiro povo que aceitou somente a existência de um Deus. Então, o único povo monoteísta eram os hebreus. Então, eles foram os escolhidos, vamos dizer assim, para começar, então, a mensagem de Jesus. Então, a gente vai lembrar naquele delay ali de 500 anos, que 16 profetas vieram. E eles traziam, um dos pré-requisitos para ser profeta é trazer alguma informação que ninguém tinha ciência, mas essa informação deveria ser vinda do céu. Deveriam haver sinais que comprovariam aquela informação, aquela notícia que estava sendo dada. Porque também, naquela época, haviam muitas pessoas, os falsos profetas, então eles diziam que anunciavam predições e na verdade, não eram vindas de Deus, nem de Jesus, né? eram da própria cabeça deles. Mas, entre alguns que se destacam, nós vamos lembrar no ano de 750 antes de Cristo, o profeta Isaías, que ele vai nos dizer que a Virgem conceberá e dará luz a um filho. Então, em 750 anos antes da vinda de Jesus, começaram as profecias. Começavam aquele povo compreender que viria um ser único, singular e muito especial.
No ano de 700 antes de Cristo, nós vamos ter o profeta Miqueias. Ele vem dizer então que o Messias nascerá em Belém. Notem que todas essas profecias Jesus veio para cumpri-las. Então, tudo que os profetas falavam, ele tinha que cumprir, porque o Salvador, ele nasceria, né, ou seria concebido por uma virgem, nasceria em Belém, tudo está fechando até agora, né? E daí nós vamos lembrar também o profeta Daniel, isso já em 600 antes de Cristo, que ele diz que o povo hebreu passaria por um sofrimento e libertação muito intensos. Então, a história deles foi realmente de sofrimento e libertação. Já no ano de 500 antes de Cristo, nós vamos ter o profeta Zacarias falando então que o Messias seria traído por 30 moedas de prata. E ainda em Malaquias, 450 anos antes de Cristo, ele nos diz, né, que predisse então a vinda de Jesus e um precursor, que a gente sabe depois que seria João Batista. Então, a gente tem que entender o contexto da época. Eles pensavam assim: puxa vida, se Moisés, que não era nenhum Messias, era um profeta também, mas tinha tanto poder que chegou ao ponto de conseguir libertar o povo hebreu da escravidão do Egito. Imagina esse, então, o que ele vai fazer? Eles esperavam um ser muito rico, um rei muito poderoso, que tirariam eles da escravidão, na época, a escravidão romana, eles eram escravos de novo, mas do povo romano, e haveria de tirar eles da escravidão e mais, faria os outros povos escravos deles. Então, eles tinham essa ideia bem materialista, né? bem própria das pessoas da época, pessoas simples, rudes, né? Então, pensavam isso. Quando, então, aconteceu a vinda de Jesus, se passaram 450 anos, aproximadamente, sem notícia nenhuma do plano espiritual. A gente pensa assim, puxa vida, deu 450 anos, é tempo, né, gente? É muito tempo. E esse tempo serviu para que todas as pessoas lá, os hebreus, enfim, os judeus, eles compreendessem tudo que aconteceu, porque o ensinamento ele era passado de boca a ouvido, poucos sabiam escrever, poucos se tinham pergaminhos, né? Não se tinha essa questão de todo mundo ser alfabetizado muito, pelo contrário, eram pouquíssimas pessoas. Então, esse conhecimento passava de geração para geração, e precisou-se, então, 450 anos para que o povo compreendesse que fosse um ensino natural a eles todos, esperando a vinda do Salvador, de Jesus, de um mestre, um Messias, então, enviado diretamente de Deus. Esperavam esse ser forte, então, esse ser poderoso, porque naquele tempo, né, só era forte quem tinha poder. E Jesus vem e, para nossa compreensão, fica difícil, às vezes, de pensar da maneira como ele veio. A primeira lição que ele deu, notem que eu vou pular muitas partes, né, pessoal? Mas a primeira lição que ele deu, ele veio nascer numa manjedoura. Ele tem toda a questão que a gente acaba pulando em função do tempo, né? Questão de humilhação de Maria, né? Ela com 14 anos, vê-se quase que obrigada a casar com José, que já tinha 60 anos na época. Então, a gente vê assim, é muita diferença, mas ela fez isso tudo. Então, a gente vai lembrar, então, que quando Maria e José, então, foram morar juntos, ela já tinha, então, recebido a visita do anjo Gabriel, que tinha anunciado a ela que ela tinha sido a escolhida, né, por Deus, para que seja, então, a mãe do Messias, do Salvador. Então, ela
O único lugarzinho que tem é uma gruta, né? E Jesus nasce ali na manjedoura, que a manjedoura é bonito no presépio, mas ela é um coxinho onde é que os animais comem. Então, mostra a primeira lição de Jesus para nós todos é da humildade. Então, ele vem dizendo que os bens materiais, e na nossa compreensão eles são importantes. É necessário, nós precisamos, mas não é o principal, não é o fundamental a nós todos. Então, essa humildade, e quando a gente entende, humildade, às vezes a gente entende assim, como baixar a cabeça, né? ser compassivo, e não é nada disso. Ser humilde, ela é justamente o contrário, é levantar a cabeça, saber se reconhecer as suas dificuldades, as coisas que precisa mostrar. No caso de Jesus, ele só estava ensinando a nós todos, né? Que o local do nascimento não é o mais importante, o importante é o que se faz depois. E dentre as lições que Jesus nos trouxe, a gente tem algumas assim essenciais para a nossa lembrança. Quando perguntado, né, por um sacerdote, né, qual é o mandamento maior da lei? Daí Jesus diz, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, né, parecido com o primeiro, amar ao próximo como a si mesmo. Então a gente vê assim, Jesus trouxe, e a diferença de tudo isso, trouxe a lei do amor. A lei do amor é a lei mais forte, o sentimento mais forte de todos é o amor. A gente confunde muitas coisas, né? O amor é a base, o resto tudo é derivado do amor. Por exemplo, quando a gente diz assim, qual é o contrário do amor? E as pessoas dizem ódio, né? Na verdade, não. O ódio, no dizer de Chico Xavier, é um amor que está doente. Porque quanto mais eu odeio alguém, é porque mais eu amei ela. Então, ela, de uma certa forma, no meu entender, na minha ótica, ela me decepcionou, ela fez uma coisa que eu não suportei, daí eu tenho esse ódio. Mas a diferença, o contrário do amor, é a indiferença. Quando a gente fica indiferente a alguém, não existe amor. Quando nós não nos importamos mais, isso é indiferença e é o contrário ao amor. Então, Jesus vem trazer a lei do amor. Ele vem trazer ensinamentos que até então os povos da época não sabiam o que era, não entendiam que podia ser assim. Então, ele traz uma forma de pensar totalmente diferente. Né? Eles esperavam um ser forte, duro, conquistador, e ele vem com a mansietude. Ele vem dizer que o amor é o mais importante. Então, a questão da justiça, né? Então, a justiça no tempo de Moisés era o olho por olho, dente por dente, que era um por um, e que já é, hoje para nós, ele pode ser duro, mas antes de Moisés a justiça era 5 por 1. Né? Então, alguém matava alguém da minha família, eu podia lá matar 5 da outra e tá tudo certo, é a justiça. E Moisés veio e disse, não, é 1 por 1 só, já melhorou, né? E Jesus vem dizer não, nem 1 por 1, nada disso, né? Porque ele já traz junto com o amor a lei do perdão. E às vezes a gente pensa assim, puxa vida, já se passou 2000 anos. E quando as coisas acontecem para nós? As injustiças que nós achamos injustos, quando as coisas não dão certo, como é que eu penso? Como é que é a minha vida com Jesus? Será que eu consigo entender, perdoar? Ou eu estou ainda no tempo de Moisés que eu quero fazer a justiça ainda segundo o meu entendimento, né? Como a gente diz assim, tu vai me ver, tu vai me pagar, aquelas frases que a gente escuta, né? Então, em que momento que eu já estou? Será que eu já estou vivendo com Jesus ou estou lá no tempo de Moisés ainda fazendo 1 por 1, né? Então, a gente tem esse ensinamento. E quando Jesus fala amar a Deus sobre todas as coisas, é importante que a gente entenda o que é isso. É uma frase linda, mas qual é o sentido dela? O que a gente extrai de entendimento dela? O amar a Deus sobre todas as coisas é a primeira coisa, é lembrar que a doutrina espírita nos ensina do que é Deus. Na questão número 1 de O Livro dos Espíritos, todos conhecem, né? Então, Allan Kardec pergunta, que é Deus? Não quem, mas que é Deus? Né? Então, a resposta, inteligência,
suprema do universo. Gente, não é pouca coisa ser a inteligência suprema do universo. Quando a gente pensa assim, a gente entende assim, Deus não erra. Deus não faz nada que não seja o correto. Ah, mas morreu um ente querido da minha família. Mas eu perdi o emprego. Mas eu fiquei sem dinheiro. Mas a gente começa nos mas, a nossa revolta, a falta do entendimento, a gente se perde nisso aí. Quando a gente tem lá esse conhecimento, esse ensinamento latente dentro de nós, que Deus é a inteligência suprema e Ele não erra, então a gente vai entender também que tudo que nos acontece, tudo é com a permissão de Deus. Tudo que acontece, Ele permite, não cai uma folha de um pé de árvore sem que Deus permita. E quando a gente acredita nisso, faz toda a diferença em nossa vida. Então, que a gente possa lembrar disso. E quando Jesus diz ainda, e continuando nessa, né, na segundo ensinamento, que é parecido com o primeiro, amar ao próximo como a si mesmo. Evidentemente que a gente vai entender que amar ao próximo como a si mesmo é importante fazer de trás para frente. E agora a pergunta, na vida com Jesus, como eu estou me amando? Como eu me cuido? Eu estudo, eu trabalho, eu faço as coisas por mim? Ou sou um pouco infantil, espiritualmente falando, que põe a culpa nos outros ainda, que acho que as coisas não dão certo porque todo mundo não gosta de mim, e aquelas coisas todas, não é que a gente pensa às vezes. Então, qual é a importância de tudo isso? Quando eu me amar realmente, quando eu procurar fazer as coisas por mim, e é muito interessante, outro dia eu li que a pessoa disse assim, a gente reclama de muitas coisas. E se a gente combinasse, vamos ficar uma semana sem reclamar de nada. Olha quanto tempo ia sobrar, né? Olha como ia ser diferente, gente, é só tentar. Só testar. Quando uma coisa não for como a gente quer, a gente pensa, né? Vamos refletir, vamos ver se faz sentido e a gente continua. Mas quando eu amar a mim mesmo, quando eu gostar de mim, quando eu estiver de bem comigo mesmo, aí eu consigo amar o outro. Eu vou ter vontade de cumprimentar, de abraçar, porque quando eu não estou bem, e às vezes a gente não está bem, isso também não é problema. A saúde mental, pessoal, é aquela onda, né? É ondinha, não é uma linha reta. Porque se nós lembrarmos do eletrocardiograma, se tiver na linha reta, o que aconteceu? Morremos, né? Já era. Então, não, a gente tem momentos bons, momentos ruins, e assim a gente vai. Então, quando eu estiver bem comigo mesmo, aí eu consigo gostar do outro, achar os outros bonitos, diferentes, engraçados, interessantes, e quando eu não estou de bem comigo mesmo, não funciona, não dá certo. Eu só reclamo, só acho que está ruim, né? Então, olha como eu preciso me cuidar. E um desses alertas a nós todos é os nossos sinais de irritação. Quando eu me irrito muito fácil com alguma coisa, é onde eu preciso trabalhar em mim mesmo. Porque eu estou esquecendo a tolerância, a paciência, a compreensão, enfim, todas essas coisas. E lembrar de mais um ensinamento que Jesus veio nos trazer, da caridade. A caridade, Jesus contou uma parábola e não foi um fato que aconteceu, ele contou no contexto, essa parábola é chamada do bom samaritano. Tenho certeza que vocês já ouviram, já conhecem. Mas falando em linhas gerais do que a gente extrai da caridade, do que é importante a nós outros, né? A gente vai lembrar então que Jesus contando, né, que certo homem vinha descendo a rua em direção a Jerusalém e foi atacado por ladrões que o despiram, cobriram de feridas, né? Machucaram ele muito e deixaram ele sem roupas, deixaram ele ao caminho. E daí, e que era muito comum, esse fato era muito comum, os assaltos, né? A pessoa não podia andar sozinha mesmo, na verdade, né? Então, era perigoso. Então, passou a primeira pessoa na mesma rua, passou, né? Um sacerdote, olhou aquilo, pensou, mas eu não vou me meter nesse negócio aí. Não deixa assim, e passou. Passou depois um escriba, que olhou também e pensou, não, mas eu estou com pressa, acho que melhor deixar assim, e passou. Daí Jesus fala que passou um samaritano.
O porquê ele usa um samaritano aí, a gente tem que ver o contexto histórico, né? Porque o da Samaria, os judeus da Samaria eram brigados, era uma tribo que se isolou das outras 12 tribos de Jerusalém. Então, eles eram inimigos, na verdade. Por uma outra diferença do entendimento da Torá, eles viraram inimigos mortais, de tanto que um não podia passar nas terras do outro, com perigo realmente de sofrer algum atentado. Então, esse samaritano, puxa, era que nem falar de um inimigo nosso, querer falar bem de um inimigo nosso, as pessoas já ficam irritadas, né? Mas ele usou esse termo justamente para chamar a atenção que os samaritanos também auxiliavam, também ajudavam. Então passa esse samaritano, vê aquele rapaz caído, vai lá, passa, segundo a história, então passa uns remédios, algumas pomadas nas feridas, cobre essa pessoa. Notem que Jesus diz que ele estava sem roupas. Por que isso? Porque naquele tempo os povos se conheciam pela sua vestimenta. Então, de longe, eles diziam, é da Samaria. Esse aí era judeu. Esse aí é da África. Eles sabiam pela vestimenta, mas a pessoa estava sem, né? Fica tudo igual, né? Então, ele não sabia quem era, na verdade. Ele auxiliou, sem saber, mas ele auxilia, põe no seu cavalo, leva numa estalagem, cuida dele lá. Ele teve que sair depois para trabalhar e disse ao dono da estalagem, né? Deu dinheiro para ele cuidar e disse, olha, tem aqui esse dinheiro na volta, cuida do meu amigo, se ele gastar mais alguma coisa eu te pago também, não precisa te preocupar, né? Então cuida bem dele. Então Jesus nos traz talvez o maior exemplo de caridade, porque é auxiliar sem olhar a quem. Então Jesus nas suas parábolas fazia as pessoas pensar. E daí um doutor da lei, escutando essa história, ainda teve o intuito de perguntar, né? Mas quem é que é meu próximo, né? Quem é que é meu próximo? Então, a pessoa diz, né? Todo aquele que passar por mim, né? Então vai e faz isso também, faz com todos, sem distinção. Mas nessa história da caridade, nós vamos, né, nos arremeter então para a doutrina espírita, que ela nos tem como lema, um dos principais, fora da caridade, não a salvação. A salvação que a gente diz, essa salvação sempre é um termo estranho, salvação, né? Mas é salvação das nossas imperfeições, dos nossos vícios, da nossa má vontade, da nossa preguiça, porque para ajudar dá trabalho, requer paciência, investimento de tempo, recurso financeiro também, né? Então, mudança de pensamento, porque a caridade nos ensina um monte de coisa. A primeira delas é não esperar nada em troca, porque às vezes a pessoa diz, né, eu não ajudo mais, porque nem obrigado eles não dão, né? Sabe, estava esperando alguma coisa, né? A gente tem que lembrar que o planeta Terra ainda não está preparado, as pessoas não conseguem ainda, né, lembrar e agradecer, porque a gente está nesse contexto há mais de 2000 anos e às vezes não agradece a Jesus ainda por tudo que ele nos fez. Mas dentro ainda dos ensinamentos, a gente vai lembrar da questão do perdão. Todo ensinamento de Jesus, ele é dito exatamente e pessoalmente a cada um de nós. Não é só para mim, não é só para a Rosa, é para todos nós, cada um em especial. E ele nos fala do perdão, e nós espíritas temos um conhecimento mais amplo do que é não perdoar, das obsessões, das inimizades que a gente arrasta lá para o plano espiritual de volta, que deveriam ter sido consertadas, reparadas aqui na Terra. E o porquê que a gente não consegue? Pelas duas chagas da humanidade, que é o orgulho e o egoísmo. Então, o perdão que Jesus lembra, né? Perdoar não 7, mas 70 vezes 7, na verdade é um treinamento. É para nós entendermos que o perdão ele tem que ser treinado, porque se nós precisamos perdoar a todo momento, é porque também nós precisamos desse perdão, porque nós não acertamos sempre, pessoal. A gente erra, às vezes a gente está fazendo uma brincadeira e a pessoa não gosta e já começa, né? Então, é muito fácil da gente errar. A receita para tudo isso, então, segundo Jesus, então,
não te perturbe por isso, perdoa, lembra que tu também erra, deixa passar, melhor assim. Então, ele nos traz ensinamento muito importante. Nos fala da reforma íntima, no conceito mais atual, a doutrina espírita está trabalhando muito a autoestima como reforma íntima. A reforma íntima, o nome já diz. O que é uma reforma? Quando a gente vai reformar uma casa, a gente troca a janela, um piso, uma coisa, mas não troca tudo, senão seria novo, né? A reforma é bem isso, pessoal. Às vezes a gente tem algumas coisinhas que podiam melhorar. E quando a gente fala em autoconhecimento, a gente vai lembrar da nossa hipervisão, a nossa cosmovisão de como eu vejo o mundo, como eu vejo as coisas. Tudo depende de como eu vejo as coisas, do que eu conheço, do que eu sei. Eu lembro de um senhor, é uma história bem real, por isso que eu conto, que quando no plano do Brasil, financeiro, lá tinha uma determinada época, não vou lembrar o ano, que a moeda se trocou por URV. O dinheiro que tu tinha no banco, tu tinha que dividir por 2,70 e poucos. Quer dizer, era um terço do que tu tinha. E essa pessoa foi lá no banco e olhou e viu que tinha um terço do que ela tinha e ganhou um AVC dentro do banco e morreu. Então, assim, a gente lembra desse caso porque o que é minha cosmovisão? Como é que eu vejo as coisas? O que é importante para mim? Notem que é um desconhecimento que nos prejudica. E quantos desconhecimentos que nos prejudicam? Quantas coisas que eu acho, né? A gente diz assim, eu sempre fui assim e não vou mudar. E quantas coisas que a gente precisa mudar? A nossa reforma íntima, o nosso autoconhecimento, ele é de fundamental importância. Porque, na verdade, depois que a gente retornar para o plano espiritual, vai ser nós conosco mesmo. Não vamos precisar dizer, eu salvei 1000 pessoas. Não, é o que eu fiz comigo, né? O que eu fiz comigo. Então, lembrar do outro ensinamento de Jesus que ele diz, a cada um segundo as suas obras. Aí nos define, pessoal, quais são as minhas obras. Eu posso falar bonito, mas o que eu faço com os ensinamentos que eu sei ou que eu repasso? Então, esse é importante a gente entender. Bom, esse ensinamento, então, foi passado ainda por Jesus. Mas Jesus também nos falou, ali quase já se despedindo dos apóstolos, né, dizendo que ele ia ter que partir, e eles não aceitando, mas ele diz assim, se me amais, guardai meus mandamentos, os ensinamentos de Jesus. E eu pedirei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, e aí sim vai restabelecer todas as verdades que agora não podem ser ditas. Então a gente tem que entender que Jesus já é o Consolador. Ele já trouxe o consolo a nós todos. Mas ele ia enviar um outro, que a gente sabe, então, nós espíritas sabemos, que é o Espiritismo. Aí os anos se passaram. Precisou-se 1857 anos até a edição primeira de O Livro dos Espíritos, mas durante todo esse período nós passamos por diversos períodos tristes de ignorância, de desamor na nossa história. Nós vamos lembrar de vários episódios das cruzadas, né? onde tantos sofrimentos, pelo nosso conhecimento ainda muito parco, muito tosco do que era realmente a mensagem de Jesus. Nós vamos passar pelo tempo da Inquisição, na Idade Média, então todos esses fatores, mas a luz se fez quando a doutrina espírita se lançou de volta à humanidade. E depois de todos esses ensinamentos, nós temos agora, dada a nossa veneranda benfeitora Joana de Andes, ela lançou já há alguns anos a série psicológica do Espiritismo. Então, ela lançou uma série com 16 livros. Na verdade, é um tratado de terapia a nós todos. É muito importante a gente entender que Joana de Anjos traz para nós Jesus, que já teve várias definições. Ele era o Messias,
mestre, filho de Deus, tantos outros nomes que foram dados, mas a Joana traz e diz que ele é o nosso terapeuta divino. Então, agora a gente passando a vida com Jesus para a atualidade, para esse momento aqui. Nós vamos lembrar, então, dessa série, vamos falar só dos 2 primeiros livros, que o primeiro livro, então, que Joana lança é Jesus... Obrigado. Jesus e a atualidade. Nessa obra, Joana de Ângeles nos apresenta Jesus. É muito interessante porque ela nos traz Jesus como um terapeuta. Porque tudo que Jesus falou, e é claro que ela pegou os ensinamentos de Jesus para nos explicar o que nos acontece hoje. Passamos por todas essas fases de materialismo, de negação de Deus, de várias coisas que a gente não entendia. E ela nos traz, então, que Jesus conversa com nós todos. Ele está e sempre está ao nosso lado. Quando a gente pensa em Filho de Deus, parece que a gente deixa Jesus distante de nós. Na verdade, não. Na verdade, ele sempre está conosco. E ele diz, né, que meu Pai não quer que nenhuma ovelha se perca. E ele, como bom pastor, cuida de todos nós sempre. Então, ele nos fala de diversas coisas. Ele se apresenta, a gente vai lembrar como Jesus era, né? Ele passa por Zaqueu, né? E Zaqueu era um publicano, uma pessoa de má vida, porque ele cobrava os impostos do seu próprio povo. E ele diz: te apressa e desce daí, Zaqueu, porque hoje eu vou ficar na tua casa. Então isso era uma coisa assim muito difícil de entender para aquele povo, né? Ninguém olhava para ele e Jesus ia ter na casa dele, ia jantar na casa dele, né? Que ensinamento é esse? Que diferença de postura e de entendimento de Jesus na questão da mulher adúltera, né? Que diz para ela: onde estão os homens que te condenaram, né? Ninguém te condenou, eu também não. Então, ele sempre tinha esse amor, ele conversava com as pessoas, né? Então, ele tinha aquele poder das curas, então todos eles sempre Jesus atendia. E nós vamos lembrar do segundo, aí sim importante nosso entendimento, que o nome do segundo livro é O Homem Integral. Então, nesse Homem Integral, nós vamos entender o entendimento da sociedade de hoje em dia, porque esse livro é recente, é novo, embora que livro espírita com 100 anos, ele é como se fosse escrito ontem, né? As informações são muito atuais. Então, ele nos diz, a Joana nos diz que nesse livro, O Homem Integral, notem que o homem integral ele é corpo e espírito. Ele é completo, ele é integral. Então, ele diz assim, que nós temos 4 tipos, né, básicos de tipos de pessoas, de grupos, né, ou como vocês queiram chamar, de tribo, de o que vocês quiserem chamar, mas principalmente, né? E daí ela começa assim para nossa reflexão, para a gente pode se entender em que grupo será que eu estou, ou será que eu estou em todos, né? Ela diz que o primeiro são dos desesperados. Daí, nossa, às vezes a gente está mesmo, né? O desesperado é aquela pessoa que sempre está com pressa, precisa de tudo. Preciso ter muito dinheiro, eu preciso ter uma casa na praia, eu preciso ter uma casa no campo, eu preciso. Ele quer tudo sempre. Tudo é pouco e ele quer mais e mais e mais. A gente vai lembrar que esses são os ansiosos. Alguém já ouviu falar em ansiedade? Não. Então a gente vê que a ansiedade é nossa, faz parte da modernidade, enquanto nós espíritos. Então, essa ansiedade, Jesus, já 2000 anos atrás, já dava receita, né? Ele diversas vezes, ele citou, dizendo assim, não turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim. O Consolador dizendo, calma, tu está ansioso por muita coisa. Não precisa ser dessa maneira. Porque nós vamos nos perturbando, a gente entra num redemoinho que nós mesmos criamos e achamos que não tem saída. Notem que a gente faz a confusão e ainda reclama que tem a confusão, né?
Então, ele nos diz que nós podemos nos acalmar, né? Então, a gente vai lembrar também do ensinamento de Jesus, né? Não vos afatigueis com o que tereis de comer, né? E do que tereis de vestir. Ele lembra, né? Olhai os lírios do campo, né? Salomão, eu vos digo, Salomão nunca se vestiu como um daqueles lírios, né? Então, ele vai dizendo assim, se acalmem, porque para cada dia basta o seu mal. Então, nós temos muitas dificuldades, muitas coisas para fazer, e a ansiedade não nos ajuda muito. Tem a gente não confunde a ansiedade com planejamento, né? No final do ano sair de férias, a gente fica, né, feliz por isso. É diferente daquela ansiedade que a gente fala patológica, né? Porque essa ansiedade ela tem diversos graus e tem aquelas que a pessoa não consegue nem respirar. Se uma coisa não dá certo, fica, a gente diz, tô com muita coisa e eu não estou passando bem, porque nós vivemos numa sociedade que ela, muitas vezes, ela é equilibrada mais à base de remédio, não é verdade? Então, quantas pessoas que a gente conhece, ou a gente mesmo, né, que precisa de remédio para dormir, remédio para acordar, remédio, né? A gente vai se entorpecendo de remédios para tentar nos equilibrar. Então, não é nenhuma crítica a isso, só que a gente possa entender o que realmente a gente está fazendo consigo mesmo, né? E essas fugas da ansiedade, elas são de todos os tipos, na bebida, na comida, na sensualidade, e assim a gente vai. Tem um outro grupo também, que a Joana nos diz, então, que é aquele grupo de pessoas que diz assim, eu também preciso de dinheiro, eu também preciso ter as coisas, e eu quero fazer um monte de coisa, mas eu não consigo, para mim nunca dá certo, estou desanimada, isso aí não dá, não funciona, que é o grupo dos depressivos, né? Então, a gente tem muito também essa questão da depressão, e Joana diz, né, que agora a ansiedade já parece que está maior que as depressões, mas a depressão também, a depressão, no dizer de Joana de Anjos, é a não aceitação de alguma coisa. Então, quando a gente é deprimido, a gente tem que ver o que eu não estou aceitando, qual é o meu problema, porque a ansiedade, tem alguns autores que dizem que a ansiedade, na verdade, nem existe. Diz, como assim não? Tem até remédio para isso, né? Mas a ansiedade, ela é um medo. A gente tem o medo do futuro, medo de ficar sem dinheiro, medo de ficar sozinho, medo de... Então, vários medos nos trazem a ansiedade. Então, a gente tem que lembrar disso também. E tem aqueles que Joana disse que estão os materialistas, ou aquelas pessoas que dizem, não, para mim tá tudo bem, não, deixa assim, quer fazer, faz, né? Aquela pessoa assim que não sabe bem o que gosta, né? E ela chama dos revoltados. E como a gente está vendo nos nossos jovens essa revolta, às vezes gratuita, né? A gente brinca aos rebeldes sem causa, né? Então tudo é ruim, tudo não pode ser, tudo não dá. Então é uma revolta contínua com as coisas da vida. É o não entendimento, a baixa tolerância à frustração, então todos esses tipos de coisas. Agora tem um outro grupo, o último grupo, que é um grupo pequenininho. Esse grupo é menor. Que é daquelas pessoas que são espiritualizadas, daquelas pessoas que acreditam em Deus, daquelas pessoas que procuram se melhorar, daquelas pessoas que realmente não se consideram perfeitas, mas se consideram conectadas com Jesus. Que a sua vida, ela é sim fundamentada, baseada em Jesus. E é para esse grupo que a gente pensa e reserva as melhores coisas, porque é um grupo que entende a importância do autoconhecimento, de se melhorar, de procurar fazer o bem, de ser uma pessoa do bem. E esse grupo tem a paz, tem a serenidade, porque ele está conectado com Jesus. Ele vê em Jesus um mestre, modelo e guia de nós todos. Que a nossa vida possa ser realmente pautada nos ensinamentos do mestre,
com pensamento em Deus em nossos corações, aproveitar esse mês de dezembro, que se avizinha o Natal, que o nosso coração possa se enternecer, que a gente possa ter mais empatia, se colocar no lugar daquelas pessoas que ainda não estão nesse grupo e fazer o nosso melhor sempre. E eu desejo a vocês que consigam, desejo a vocês muita paz, desejo a vocês um Natal fantástico, que as suas famílias e vocês sejam muito felizes. Muito obrigado pela paciência de vocês me escutarem. Que assim seja, graças a Deus.